Fala pessoal, tudo bem? Então olha só, antes do teste avaliativo eu passei aqui para poder dar umas dicas para vocês. Na verdade, fazer um resumão de tudo aquilo que a gente aprendeu durante o primeiro bimestre. Então vamos lá ver se eu consigo falar tudo em poucos minutos? Seguinte, o movimento artístico que nós estudamos durante esse primeiro bimestre foi o impressionismo. Quais são as principais características do impressionismo? No impressionismo, a gente tem artistas que se preocupam o tempo todo em retratar a luz solar ou a luz artificial, como que essa luz é refletida nos objetos ou nas pessoas. Outra característica super importante do movimento: os objetos, as figuras, não possuem contornos, certo? Pelo contrário, eles acreditam que as imagens não são delimitadas. Então, por meio das pinceladas, as cores vão se misturando e formam, né, os objetos e as pessoas que vão ser representadas. Outra característica super importante do movimento que a gente tem que destacar é que aqui a gente tem então as sombras coloridas. Não é aquela sombra preta ou totalmente marrom, porque na realidade, na vida real, as sombras são coloridas, tá certo? Quais são os pintores de grande destaque? A gente tem então Manet é considerado, Edouard Manet é considerado o precursor do movimento, é aquele pintor que vai influenciar o movimento artístico. Lembra daquele pintor que tinha aquelas obras polêmicas que não foram aceitas no salão oficial e ele precisou criar um salão dos recusados? Então, esse é o Edouard Manet, aquele que influencia o movimento artístico. Dos pintores impressionistas a gente destaca Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir e Edgar Degas. São os três principais pintores e aqueles que nós estudamos durante esse bimestre. Esses pintores impressionistas, eles vão apresentar obras num espaço, numa exposição chamada Exposição Impressionista, mas ela não recebeu esse nome logo de cara. Por que ela não recebeu esse nome logo de cara? Porque eles levaram essas obras lá para um salão específico e os críticos da época detestaram aquelas obras. Eles acharam aquelas obras muito nada a ver, que qualquer criança poderia fazer aquilo. E aí um crítico em específico, chamado Louis Leroy, ele disse, quando viu a obra do Monet, que qualquer criança poderia fazer aquilo e que ele tinha ficado impressionado com aquela obra que chamava Impressão Nascer do Sol. Impressionado de uma forma assim, poxa, qualquer um faz isso. Que absurdo, né? E aí ele fez essa crítica. E aí, por conta dessa crítica, por conta do nome, Impressão Nascer do Sol, que o movimento artístico recebe o nome de impressionismo. Então, toda vez que alguém te perguntar por que o movimento artístico recebe esse nome, ele recebe esse nome por conta dessa obra, Impressão Nascer do Sol, que foi pintada pelo Monet. O Monet era tão entusiasmado com as pinturas ao ar livre que ele pintou diversas telas representando o mesmo espaço. Só lembrar daquela tela, Catedral de Rouen, que ele pegou a mesma catedral e pintou ela diversas vezes, mais de 30, 40 vezes, para representar como que em cada período essa catedral tinha uma iluminação diferente, tá certo? Então Monet representava paisagens ao ar livre. Renoir, Pierre e Auguste Renoir. O Renoir tem telas que são super parecidas com as telas do Monet. Por que isso acontece? Porque os dois eram amigos, então em diversos momentos os dois pintavam juntos, pintavam a mesma cena, só que cada um do seu ponto de vista. Só que o Renoir tem uma característica bem diferente. Ele pintava, além de paisagens, sempre cenas com uma grande movimentação, com pessoas alegres, sempre uma coisa otimista, retratando aquela sociedade de Paris lá do século XIX, tá certo? Próximo, Edgar Degas. O Degas é conhecido como pintor das bailarinas. Por que ele é conhecido como pintor das bailarinas? Porque, diferente dos outros dois, o Degas ele queria representar espaços fechados, espaços internos. E além de retratar esses espaços internos com a luz artificial ou com a luz que também era refletida dentro desses espaços por meio de janelas, o Edgar Degas ele tinha uma preocupação em também capturar aquela ação, aquele movimento. Então por isso que ele retratou bastante as bailarinas. Ele pegava aquela cena onde a bailarina estava lá no ensaio e ele tentava representar aquilo como se fosse uma fotografia, tá certo? Então ele é outro pintor impressionista. Tranquilo sobre o impressionismo? Beleza. Outra parte que a gente estudou, outro movimento, foi o pontilhismo. O pontilhismo ele é um movimento que ele é derivado do impressionismo, onde os pintores vão se preocupar em criar telas, certo? Retratando aquela imagem, aquela paisagem por meio de pontinhos. Então imagina representar toda aquela paisagem por meio de pontinhos. Então lembra daquelas telas que eu coloquei naquele texto. Então a gente tem dois pintores, né, muito famosos, mas bora destacar o Cirot, que escreve Seraut, né, mas é o Cirot, que é um pintor muito famoso no pontilhismo.
Tão tranquilo? Então, dentro de 5 minutos e mais ou menos alguns segundinhos, eu consegui fazer então um resumão para que você se dê super bem agora no teste avaliativo, tá certo? Então, boa sorte e boa avaliação para vocês.